Olá, mulheres! Sejam muito bem-vindas a mais uma aula de Yoga para Mulheres. Nessa sexta-feira, a gente vai ter 30 minutinhos para a gente trabalhar nesse corpo, para você liberar todo o estresse da semana. Agora, me conta uma coisa. Você gostaria de saber qual o segredo para acordar mais cedo, para você ter mais tempo de cuidar de você? Essa é uma das questões que chegou para mim de uma seguidora. E eu sei que muitas vezes isso parece muito, pedir demais para a gente, mulher que já é sobrecarregada, que já tem tanta coisa para cuidar. Só que existem algumas coisas, alguns segredinhos que não é ser radical, que não é se acordar de 4 horas da manhã, mas pequenos incrementos, talvez que você não esteja vendo hoje, que você pode fazer de mudança de hábito noturno, que vai te ajudar a acordar naturalmente mais cedo. Se você quer entender um pouquinho mais sobre isso, fica comigo nessa aula que eu vou te explicar ao longo da aula e principalmente no finalzinho, dicas, caminhos possíveis para nós mulheres sobrecarregadas e estressadas, como é que a gente pode achar esse tempinho de autocuidado logo de manhã cedo. Combinado? Sem mais delongas, eu sou a professora Juliana Leal, sou professora de yoga e também especialista em bem-estar feminino. Se você está chegando aqui no canal, se inscreve e já ativa no sininho as notificações, porque a gente se encontra de segunda a sexta por aqui, sempre às 5h30 da tarde, tá bom? Então vamos lá, gente. Primeira coisa, vamos revisar o nosso espaço. Dá uma olhadinha para ver se você está com espaço na lateral, nesse outro lado. Se você tiver de meinha como eu, tira essa meia, tá? Eu estou aqui na costa oeste do Canadá. Estou fazendo essa aula hoje extraordinariamente gravada para vocês. Vou liberar no horário de sempre para vocês manterem a rotina. Mas eu também hoje tive que acordar mais cedo para gravar, porque eu tenho uma coisa muito importante para fazer na minha vida de mulher. Adivinha? Refazer as minhas luzes. Então, 4 horas de salão, bebê. Então, vai pegar o meu horário da aula. Mas eu não deixo de vir aqui para ajudar vocês, tá bom? Então, vamos agora lembrar da nossa posição inicial, Sukhasana. Então, a gente levanta um pouquinho cada ladinho aqui do bumbum para sentir esses ossinhos colados no chão. Lembra também de ouvir as sugestões de adaptações que eu vou dar ao longo da aula para que você nunca force o teu corpo, tá bom? Então, lembra, não é competição, não é Instagram que você está competindo e fazendo fotos maravilhosas de poses super difíceis. Não. A minha aula de yoga com a Ju, eu quero que a yoga chegue para você onde você está hoje. Então, se você sente que o joelho não consegue descer tanto, olha a primeira adaptação, um bloquinho de cada lado, uma toalha enrolada a cada lado, tá bom? Você pode usar um tapete de yoga, uma esteira, um colchonete, um tapete emborrachado, o que você tiver disponível em casa. Desde que você traga maciez e que você não escorregue a sua mão, tá bom? Uma vez que você está num ambiente seguro, escuta o teu corpo e não força nenhuma parte dele, tá bom? Então vamos lá. Uma vez que a gente colocou essa postura, vamos fechar um pouco os olhos ou deixar os olhos entreabertos e fazer um ciclo de 3 inspirações e expirações. Inspira, expira para assentar esse corpo, essa mente. Yoga é sobre a gente integrar corpo e mente, então se conectar com a sua respiração, aprofundando essa respiração é super importante. Inspira e expira. Inspira e expira. Muito bem. Agora a gente vai começar a acordar o nosso corpo fazendo um giro do nosso tronco. Então você pode colocar as mãos aqui nesses ossinhos que ficam no quadril, são as cristas ilíacas, para você ter uma referência de onde você vai fazer esse giro. Pode fazer ele bem pequenininho, mas a ideia é que você imagine que seu tronco é uma colher. E aí você está mexendo uma sopa ou um cozido. Então é a partir desse quadril que a gente vai criar o giro. Ju, não consigo, parece que eu vou cair atrás. Faz bem pequenininho, ó. Não importa o tamanho do círculo. Lembra que eu falei no início? Importa que essa aula chegue e traga conforto, alongamento, relaxamento para onde você está. Não força nada, tá bom? Inspira, expira e vai para o lado oposto. Isso, muito bem.
Para num ponto neutro e agora vamos girar esses 2 ombros para frente, sempre inspirando e expirando, conectando esse ritmo da sua respiração ao movimento. Também não força esse giro, tá? Você vai fazer conforme o teu corpo, principalmente se você tiver uma rigidez nessa região. Lembra que você está trazendo maciez, pensa que você está colocando manteiga nas suas articulações e trazendo mais fluidez para o teu corpo. Então não é forçar, é aumentar a flexibilidade, tá? É distensionar. Agora você para numa posição neutra, inverte esse círculo agora para trás. Isso. Inspire, expira. Eu, Juliana, pessoalmente, quando faço para trás, eu gosto de aumentar um pouquinho mais, como se eu quisesse tocar as omoplatas, que são esses ossinhos aqui atrás, aqui, essa região aqui. Por quê, Ju? Porque eu, por muito tempo, tive um vício postural, por ser, enfim, professora, fui professora há 10 anos, professora universitária, muito trabalho para corrigir, muito tempo no computador, muito tempo escrevendo, então a gente vai encurvando, né? Assim. Então, quando a gente fizer movimento para trás, tenta abrir um pouquinho mais, ajudando com a sua respiração para que você possa abrir e liberar esse espaço, tá bom? Agora, vamos fazer um alongamento dessa região de pescoço, tá? Hoje, como a gente tem um pouquinho mais de tempo na nossa aula, e é nossa sexta-feira, que eu chamo do nosso happy hour feminino, eu vou caprichar um pouquinho mais nesse alongamento de pescoço, porque é uma área que nós, mulheres, que geralmente somos muito temos uma tendência muito grande de sobrecarregar-nos, né? Além das tarefas, a gente se cobra muito. Então, essa região fica muito tensa, né? Para quem tem torcicolo, para quem tem essa região muito rígida também por tensão. Vamos liberar? Vamos caprichar nisso daqui hoje, tá bom? Então, o primeiro movimento vai ser a gente inspirar, elevando os 2 ombros em direção à orelha. Segura, 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 segura aí. Ju, é para fazer essa respiração assim, soltando pela boca? Sim. E quando você fizer essa exalação, soltando o ar pela garganta e pela boca, eu quero que vocês também abram um pouco essa boca, porque isso vai ajudar a liberar essa tensão aqui na mandíbula, né? Porque essa região ela fica muito rígida também quando a gente está constantemente estressada, né? A gente fica no modo fuga, ou quando a gente está com muita raiva, pode perceber que a gente trava isso daqui. Então, a gente vai fazer mais 3 vezes essa inspiração, mas eu quero que vocês, na expiração, façam esse som e abram a boca, tá bom? Inspira grande, eleva como quem quer tocar a ponta da orelha, segura, 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 segura aí. Muito bem. Mais uma vez, inspira, eleva para tocar lá na orelha aí. Solta. Terceira e última vez, inspira. Segura aí. Solta. Já estão melhores? Eu já me sinto mais relaxada. Agora vamos fazer uma liberação da lateral desse pescoço, tá bom? Inspira, elevando o braço direito lá em cima. Passa esse braço por cima da cabeça, segura essa orelha e puxa essa cabeça lateralmente. Faz isso de um jeito gentil, tá bom? A ideia não é a gente forçar nem passar do nosso limite, mas é criar uma tensão, uma leve tensão. Então, para a gente alongar, a gente precisa sentir esticando, vamos dizer assim, essa região daqui, tá bom? Então, se você está sentindo que está esticando, perfeito, fica paradinha aí e apenas inspira e expira. Inspira e expira. Mais uma vez, inspira e expira. Muito bem, mulher. Solta essa mão direita para o tapete, deixa ela coladinha aqui, as pontinhas dos dedos. Se você tem precisa adaptar, você pode colocar a mãozinha também no bloquinho, tá bom? Inspira, levando o braço esquerdo lá em cima, passa por cima da cabeça, segura a sua orelha levemente e puxa essa cabeça até você chegar perto do seu limite, tá?
E sente a delícia que é você se permitir alongar essa musculatura. Inspire, expira, soltando, relaxando. Fica bem paradinha e deixa essa leve extensão, esse alongamento, soltar esse pescoço. Deixa para trás as tensões que você teve essa semana, o que passou, passou. Tem semanas que são mais difíceis com filhos, o marido, em casa, trabalho. Não importa o que você passou, deixa para trás. A semana está fechando. Solta esse braço esquerdo e desce. Agora a gente vai fazer outro exercício para o nosso pescoço, que é o seguinte: a gente vai inspirar e expirar lentamente, profundamente e fazer um movimento lateral. Como se você quisesse olhar por cima do seu ombro direito e em câmera lenta, bem devagar, você rotaciona para o lado esquerdo, como quem quer olhar por cima do ombro esquerdo. Não força o teu corpo e se concentra na sua respiração, trazendo um movimento propositalmente lento, contrário a esse movimento acelerado da sua mente, esse movimento acelerado dessa vida urbana. Às vezes é uma luta, é interessante a gente fazer alguma coisa lento, parece estranho, né? Porque a gente está numa sociedade tão ansiosa, Brasil campeão de ansiedade no mundo. Então aqui eu quero que você desacelere. Inspire, expira lentamente e agora volta para o centro. Agora ainda trabalhando no nosso pescoço, a gente vai inspirar elevando, olhando para o teto, para onde for o teu limite, expirando, trazendo o queixo em direção ao peito. Bem lento também. Inspira, eleva o olhar para o teto. Expira, queixo em direção ao peito. Inspira, eleva o olhar para o teto. Expira, traz o queixo em direção ao peito. E agora inspira e volta para a posição neutra. Agora que a gente já esquentou, já alongou, estamos prontas para fazer a rotação de pescoço. Que eu, Juliana, não recomendo que vocês façam do nada. Você está tensa lá trabalhando na sexta-feira de tarde, terminando de responder aqueles e-mails, ou aquele e-mail que chegou na sexta-feira de tarde, quando você já estava no seu limite, e aí você sente aquela tensão depois de ficar assim no computador. Sabe aquele meme eu acho que é não sei se era do Tio Patinhas, ou enfim, ele respondendo assim, aquela coisa bem agressiva. Olha como está teu corpo, isso, braço, ombro, tudo tenso. Se você para no meio de uma atividade que você está extremamente tensa, assim, e vai fazer essa rotação, você pode ter alguma lesão, tá? E você acaba precisando colocar aquela imobilização, né, no pescoço. Então, nunca faz esse exercício que a gente vai fazer agora sem antes você fazer essa preparação, esse alongamento anterior, combinado? Então, a rotação de pescoço é o seguinte: a gente inspira e expirando, a gente desce levemente esse queixo em direção ao peito e a gente começa a criar um giro do nosso pescoço para a direita, para trás, esquerda, para baixo. O tamanho desse círculo vai variar conforme a flexibilidade, conforme o teu corpo está hoje. Lembra, mesmo no seu corpo, hoje você está diferente de 15 dias atrás, de semana passada. Então não importa. O que importa é você nunca desrespeitar o seu corpo e fazer o exercício dentro do seu limite. Yoga não é uma competição, é uma reunião, reconexão do seu corpo e sua mente. Sente a delícia que é girar e derreter as tensões que você estava guardando. Inspire, expira. Pausa num ponto neutro e agora inverte a direção desse círculo. Se você ouvir um clac, crack, poc, normal, só não deve doer. Se você sentir um estiramento muscular, aí sim você precisa procurar um massoterapeuta, um fisioterapeuta, um quiroprata. Mas
Se você não tem dor, mas tem apenas tensão, continua praticando essa aula, repete, gira, gira, até você ir soltando essa tensão. Volta para o centro, na posição neutra, e vamos agora para o nosso segundo bloco da aula, tá bom? Vamos agora criar um movimento lateral de alongamento do corpo. Coloca as duas pontinhas dos dedos no chão. Inspira, eleva o braço esquerdo alinhado com a tua orelha e o braço direito aqui semiflexionando. Usa essa mão direita para empurrar e volta. Então vamos fazer como se fosse uma dança. Isso, braço esquerdo vai, mão direita ajuda nesse movimento e você vai revezando braço direito e braço esquerdo. Não precisa descer tanto quanto eu estou descendo, você pode descer aqui, 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 não importa. O que importa é o quê? Você imaginar que essa linha lateral do seu braço está alinhada com a orelha. Então, isso aqui que é o mais importante, tá bom? E aos poucos, cada aula que você for praticando, você vai distensionando, liberando, aumentando essa flexibilidade do seu corpo, mas nunca força, tá bom? Isso. Sente a lateral do corpo soltando. E agora para na posição neutra. Inspira, respira um pouco. Vamos agora fazer uma torção lateral do tronco, tá bom? Então a gente inspira no centro, as duas mãozinhas aqui. Expirando, gira para o lado direito, mão esquerda apoiada aqui pertinho do joelho, estica a coluna e gira o olhar por cima do ombro direito. A mãozinha aqui atrás, ela está plantada, as pontinhas dos dedos nessa posição, para te ajudar a criar essa torção. Ju, não consigo girar tanto. O que eu faço? Ajusta esse tamanho dessa torção para cá, onde o teu corpo permitir, tá bom? Mas o importante é você sentir que você está trabalhando perto desse limite de alongamento, sem ultrapassá-lo. E uma vez que você encontrou, apenas inspira e expira aí. Inspira e expira. Isso, muito bem. Volta para o centro, inspira grande. E agora gira para o lado esquerdo, traz a mão perto do joelho, estica um pouco essa coluna, bem elegante, e aos pouquinhos vai torcendo esse tronco, como quem quer olhar por cima do seu ombro esquerdo. Inspira e expira aí. Inspira e expira. Inspira e expira. Volta agora para o centro. Muito bem. Inspira grande. Respira. E agora vamos em direção ao nosso tapete, para a gente trabalhar nessas nossas pernocas também. Vamos lá. Então vamos fazer uma sequência de gato, vaca, que é um exercício muito, muito, muito importante na yoga. Se você já me acompanha aqui há algum tempo, sabe que é um exercício que a gente sempre faz e que eu recomendo vocês fazerem, inclusive, ao acordar. Eu, pessoalmente, faço dois exercícios, o gato-vaca, e faço a postura da criança, sempre que me acorda, meu alongamento básico, digamos assim, ainda na cama. Põe as duas mãos agora no tapete, a mãozinha está bem aberta, tá? Bem espalhada, como a gente chama. Joelhos na altura do quadril, tenta ajustar um pouquinho. Imagina que você está usando as suas mãos, os seus braços, seus pés como se fossem as bases de uma mesa. E agora, inspira. Eleva o bumbum e o olhar ao mesmo tempo lá para cima, criando esse arco. E expirando, traz o queixo em direção ao peito e o umbigo lá para cima. Inspira. Eleva o olhar. Expira. Encolhe o umbigo. Inspira. Expira. Mais uma vez, inspira. Expira. Muito bem. Volta para a posição neutra. E agora vamos liberar um pouco essa região de quadril, que para nós mulheres é muito importante. E para muitos estudiosos também é uma região que a gente guarda muito trauma, muita memórias,
né, marcantes. Então é muito importante a gente trazer essa liberação de quadril. Então imagina que você tem um lápis grudado no seu umbigo que você vai desenhar círculos no seu tapete. Começa com um círculo bem pequenininho, só para você sentir a natureza desse movimento, tá bom? Você, ao mesmo tempo, está trazendo uma certa fluidez para punhos, para joelhos. E se você se sentir confortável, aí sim você pode aumentar direita, esquerda para trás. Então, esse tamanho desse círculo, você que vai decidir se conectando e percebendo o que é confortável no teu corpo, tá bom? Pausa num ponto neutro e inverte esse círculo, sempre começando pequenininho. Se aqui está confortável, continua aqui. Se você quiser testar, você pode aumentar esse círculo. Esquerda, direita, atrás, esquerda. Então sente como é que isso fica confortável para você hoje, tá bom? Inspira e expira. Vamos fazer agora uma postura da criança, abrindo os joelhos na largura do seu tapete, pontinhos dos dedos coladinhos lá atrás, a gente tenta sentar no quadril. O melhor que você puder, tá bom? Se você não consegue chegar até aqui embaixo, pode parar aqui, não tem problema. Os braços, primeira opção é esticadinho, testa no tapete e braços aqui, de modo que você alonga completamente as suas costas, você sente a parte superior das costas, ombros e braços, tudo esticando e alongando. Se nessa postura você sente dor nos ombros, na parte superior de costas ou em qualquer região superior do corpo, faz uma adaptação que é pegar um bloquinho ou aquela toalhinha também que a gente comentou e traz para baixo da sua testa e cria esse apoio aqui. E aqui você fica. Inspira e expira aí. Inspira e expira. Isso. Agora tira o bloquinho. Usa a palma da sua mão para você ir elevando esse corpo. E agora vamos em direção ao nosso tapete, tá bom? Trabalhar um pouquinho essas nossas pernas e um pouquinho mais das nossas costas. Se você, como eu, está com espaço, com outros acessórios aqui, ou travesseiros, limpa esse espaço direito, limpa esse espaço esquerdo para a gente poder trabalhar essa perna, tá bom? Bom, aqui de costas, vamos primeiro trabalhar no exercício de elevação do quadril para a gente fazer a ponte, tá bom? Então, primeira dica, traz as suas mãos em direção ao tapete e sente se você está tocando o seu calcanhar. Essa é uma forma de você posicionar o seu pé na distância correta, tá bom? Agora abre um pouquinho mais essa mão, ela está voltada para o tapete, mas um pouquinho mais afastada, não está retinha completamente. Gira um pouquinho abrindo. E na inspiração, você vai colocar força no períneo, glúteo e abdômen para elevar o quadril, tá bom? Inspira, eleva, 1, 2, 3, segura e vai descendo bem devagarinho, controlando essa descida. Combinado? Vamos lá? Inspira, expira, força e eleva esse quadril, contrai o bumbum, contrai o períneo e desce bem devagar. Isso. Inspira, expira, ajusta. E mais uma vez. Inspira, eleva. 1, 2, 3 e desce bem devagar. Muito bem. Esse exercício é fundamental para a saúde de nós mulheres, tá, gente? Principalmente mulheres acima dos 40, 45, que é meu caso, trabalhar a região do períneo é fundamental. Agora, para soltar um pouco pós esse movimento que a gente fez, abre os pés em relação ao tapete, então os seus pés estão mais abertos do que o seu quadril, e a gente vai trazer o joelho direito para dentro e o esquerdo para fora. E vai criar uma espécie de dança, é um movimento bem fluido, não é para a gente ficar paradinho nem esticando. É como se você quisesse contrabalançar e aliviar
toda essa região, toda a tensão que a gente guarda nessa área aqui. Então é um movimento bem fluido. É um movimento que a gente chama na yoga uma pose da windshield, do limpador de para-brisa. Gente, tem horas que o português escapa. E eu fiz a minha formação aqui no Canadá, então todas as poses eu aprendi com o nome inglês, então constantemente eu estou traduzindo na minha cabeça. Isso, solta, libera. Muito bem. Agora, estica, melhor dizendo, estica a perna direita. Primeiro a gente começa com essa base aqui. Estica a perna direita, passa por cima do joelho esquerdo, e você criou uma espécie de um 4. Vai com suas mãos, passa por trás dessa perna esquerda e segura, trazendo dentro do teu limite, mas sentindo alongar a região do glúteo direito e a parte posterior de coxa, tá? Isso, inspira e expira. Inspira, expira. É um alongamento muito, muito, muito bom para quem tem rigidez nessa área, ou para quem está muito tempo sem alongar essas pernas. Solta a perna esquerda, deixa o pezinho tocar lá embaixo, eleva o pé direito, traz de volta para o tapete. Agora ajusta essa posição, eleva o pé esquerdo, passa por cima da perna direita, repousa essa perna na perna que está elevada, eleva o pé direito, tirando do tapete e trazendo para perto do seu corpo, cruza os seus dedos por trás da coxa direita e puxa dentro de onde você se sente confortável. Não exagera nesse puxar, nesse alongar, para você não forçar joelho, nem nenhuma outra região, mas você está sentindo nessa musculatura aqui e glúteo, tá? Então a perna que a gente está alongando é a perna que está cruzadinha. Inspira e expira aí. Inspira e expira. Volta o pezinho direito para o tapete. Muito bem. Agora abre as mãos na lateral e agora traz a perna esquerda coladinha, as pernas coladinhas para o lado esquerdo, melhor dizendo, alongando a lombar e o olhar para a mão direita. Inspira e expira aí. Inspira e expira. Traz a perna para cima, de volta, realinha. E agora deixa a natureza fazer o trabalho dela. Imagina que está puxando a gravidade, está trazendo sua perna para o lado direito, pausa no teu limite e traz o olhar para a mão esquerda. Então pensa sempre que é o contrário. Se sua perna está para a direita, o olhar está para a mão esquerda. Se a sua perna está para o lado esquerdo, o olhar está para o lado direito. Então sempre a gente vai fazer na situação contrária, você alonga a lombar, a cervical ao mesmo tempo. Volta para o centro. Inspira e abraça essas pernas. Abraça, 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 abraça. E solta. Posição de Shavasana. Deixa as mãos soltinhas, um pouquinho abertinhas, na altura do seu tapete. Pezinhos bem relaxados para liberar essa região de quadril que a gente trabalhou hoje. Pezinhos bem soltos e apenas inspira e expira aqui. Agradecendo por essa prática. Inspira e expira. Inspira e solta todas as tensões. E eu te convido agora a soltar uma região em que nós acumulamos muito tensão. Algumas pessoas têm bruxismo noturno e alguns têm a condição de bruxismo de vigília, que é manter a mandíbula sempre tensa, inclusive durante o dia, no modo guerra, no modo ataque, quando a gente tem muito estresse,
muitos gatilhos, muitos sapos, muitas coisas que a gente quer falar e a gente retém. Isso é vivenciado no nosso corpo, gente. Então, para você que tem em particular, essa tensão na mandíbula, vamos fazer junto um exercício, que é colocar a ponta da sua língua no céu da sua boca. Imediatamente, você vai sentir soltando essa região. E nessa posição, com a língua na ponta do céu da boca, apenas inspira e expira. Mais uma vez, inspira profundamente e expira lentamente, soltando, liberando as tensões. O que passou, passou. Aprenda a deixar para trás certas coisas que te trazem tensão. Certas guerras não valem a pena, mulher. O preço que você paga no estresse não vale a pena. Inspira e expira aí. Agora volta a língua para o lugar normal. E vamos despertando desse breve relaxamento, girando o tornozelo, girando os punhos, alongando o seu corpo do jeito que você sente que ele pede. Eu amo torcer a coluna lateralmente, amo, amo. Então, aprende a ouvir o que é que teu corpo pede. Usando o antebraço e as mãos, volta para a posição sentada, para a gente encerrando o nosso ciclo da nossa aula hoje. Fecha os olhos um pouquinho, pode colocar as mãos repousadas sobre o seu colo. E para a gente encerrar a mensagem dessa aula que eu queria te dar, é que não existe um segredo, um milagre único para você acordar mais cedo. Mas eu queria dizer para você, o caminho não está em você forçar a sua barra de querer colocar do dia para a noite, 5:30 da manhã, dormindo de 10, 11, 12 horas, meia-noite. Não. O caminho não é forçar o seu corpo. O caminho não é forçar a acordar mais cedo porque você quer emagrecer ou porque você quer entrar em forma. O caminho está em proteger a tua rotina do sono. Aprende a se desconectar de telas pelo menos 30 minutos. Idealmente 1 hora antes de você dormir. Quer começar a acordar mais cedo? Durma mais cedo e crie um ritual para você dormir. Com 2 a 3 atividades relaxantes e simples. E desligue essas telas 1 hora antes. E aos poucos, respeitando o teu ritmo, vai colocando apenas 15 minutos por dia. Se você acorda hoje às 7, coloca 6:45. Coloca a hora que você vai desligar o seu celular à noite e as suas telas. E assim eu garanto. Se você aprender a proteger a sua hora de desligar telas, tiver um ritual consistente de hora de deitar, pouco a pouco, sem se violentar, sem se forçar, de pouco a pouco você vai conseguir acordar mais cedo, mas não seja radical, mulher. Inspira grande. Que a paz esteja com você. Um beijo grande e a gente se encontra na próxima semana, se Deus quiser. Um ótimo final de semana para você, mulher. Espero que vocês tenham gostado da aula. Eu sou a professora Juliana Leal, sou professora de yoga e também especialista em bem-estar feminino. Um beijo, gente. Até a próxima.